cut. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Na aula de hoje, ou nesta aula, nós iremos iniciar o nosso estudo de cálculo algébrico. E quando vamos estudar cálculo algébrico, evidentemente, nós vamos trabalhar com expressões algébricas. Esse é um conteúdo essencial para dar prosseguimento ao estudo de matemática de sétimos, oitavos, nonos anos e também ensino médio, claro. A partir desse momento, o estudante inicia o processo de fazer cálculo com letras. Até então, o estudante estava acostumado a fazer cálculo somente apenas com números. Agora, nós iremos incrementar as letras nesse pacote para a coisa ficar mais interessante. Tá legal? Mas não se assuste, não é difícil, é só você entender uma coisa. Se tio Sérgio aprendeu essa bagaça, e quem é tio Sérgio? Sou eu, claro, né? Se tio Sérgio aprendeu essa bagaça, então eu posso aprender também. Pode colocar isso na sua cabeça. Porque às vezes você olha isso e acha super difícil. Mas na verdade isso é muito fácil. A questão é que você acredita que é impossível aprender. Aí você não tem o empenho necessário, você não tem a energia necessária, você até tem, mas você não empenha a energia necessária para aprender. Mas sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Vejam só, aqui eu coloquei algumas frases necessárias só para nós iniciarmos nosso estudo. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Outra informação, as expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. Calma aí, a gente chega já nelas. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis e apresentam valor desconhecido. Outra informação, os números escritos na frente das letras são chamados de coeficiente e devem ser multiplicados pelos valores atribuídos a essas letras. Fixe bem essa ideia. Uma expressão algébrica é uma expressão que apresenta letras, números e operações. Uma expressão algébrica são expressões que são usadas com frequências no uso de equação, no uso de expressões, enfim, como um todo. As letras são chamadas de variáveis. Em que situação eu vou encontrar isso? Calma aí, eu vou apresentar a vocês o que é agora uma expressão algébrica. Eu falei o que tem uma expressão algébrica. São letras e números. As letras são chamadas de variáveis. Os números que estão ao lado das letras, eles multiplicam essas letras. E um detalhe importante nós usaremos muito isso em equações e fórmulas em matemática. E posteriormente, vocês utilizarão isso em física, em química, talvez. Enfim, como um todo. Mas vamos lá, eu quero apresentar a vocês as expressões algébricas. Alguns exemplos bem aleatórios, bem simples aqui. Vejamos alguns exemplos de expressões algébricas aqui, ó. Isso são exemplos de expressões algébricas. Sim, nós temos menos 4 vezes x, mais 6 vezes y, mais 10 vezes x, menos 2y, menos x. Veja que nós temos letras e números. Essa é uma expressão algébrica, pois apresenta letras, números e as operações básicas. Todas as operações que vocês aprenderam, o que nós estudantes aprendemos no sexto ano, no sétimo ano, quando começamos o estudo com números inteiros, com sinal positivo e sinal negativo, também se aplica nas expressões algébricas. A diferença é que o estudante trabalhou até então somente expressões numéricas. E o que são expressões numéricas? São uma sequência de operações simplesmente com números. Onde tem parênteses, tem aqueles separadores, né? Parênteses, chave, colchete, mas também tem multiplicação, divisão. Porém, ali se trabalha somente apenas com números. Por isso, expressão numérica. Nesse caso, nós temos números e letras. Se nós temos números e letras, nós deixamos de ter uma expressão numérica e passamos a ter uma expressão algébrica. Então, expressão algébrica, senhoras e senhores, é basicamente isso. Nada mais que isso. Nós temos outros exemplos aqui de expressões algébricas. Este e este também são exemplos de expressões algébricas. Veja que
Inicialmente, nós temos aqui, vou pegar uma aleatória aqui, vou escolher uma aleatória aqui, vou escolher essa. Olha que nós temos 2x menos 8y menos 6y menos 9x. Vejam o que nós temos aqui. Nós temos esse número que, na verdade, está multiplicando essa letra. Esse número que, na verdade, está multiplicando essa letra. Esse número que está multiplicando essa letra. E esse número que está multiplicando essa letra. A esses números, nós chamamos de coeficientes. Como assim? Os números, somente os números, nós dizemos que são coeficientes. As letras, senhoras e senhores, são o que nós chamamos de variável. Por que são variável? Primeiro, as letras são valores desconhecidos. E por se tratar de valores desconhecidos, nós podemos ter que o valor de x vale 10, mas o valor de x pode valer 20. Ou pode valer menos que isso. Ou pode valer mais do que isso. Então veja que o valor x, a letra x não tem um valor fixo. Ele sofre alteração. Por ele sofrer alteração, nós dizemos que é uma variável. Então, em uma expressão algébrica, nós vamos ter operações, nós vamos ter letras, nós vamos ter números. Aos números, nós dizemos que são coeficientes. As letras, nós dizemos que são variáveis. Certo, pessoal? Então, sabendo o que é isso, nós já sabemos os coeficientes, que são os números, e já sabemos que as letras são variáveis. Nós também já sabemos que uma expressão algébrica tem letras e números. E o que é que diferencia uma expressão algébrica de uma expressão numérica? É que na expressão numérica nós só vamos ter, por exemplo, 4 mais 3 vezes 2, ou vezes 3, tanto faz. Veja, que nessa expressão aqui, pessoal, uma expressãozinha simples que eu inventei agora de última hora, nessa expressão aqui nós só temos números. Isso é uma expressão numérica. Isso é uma expressão algébrica. Todas essas são expressões numéricas. Perdão, todas essas são expressões algébricas. Tá legal, pessoal? E aquilo é uma expressão numérica. A expressão numérica só tem número. A expressão algébrica tem números e letras. Tá legal? Uma expressão numérica só tem números, mas tem as operações normais, como qualquer outra. A expressão algébrica também tem números e letras e tem as operações. O que diferencia uma expressão numérica para uma expressão algébrica é que na expressão algébrica nós vamos ter as letras, que são as variáveis, e na expressão numérica nós só teremos número. Tá legal? Pois bem, então, vamos ver outros exemplos. Bom, uma informação importante que é o seguinte. Veja que eu tenho aqui, eu vou pegar outro exemplo, só para nós darmos uma analisada. Eu tenho aqui, ó, x menos y mais 3x menos 2y menos 4x. Veja, nossas letras são nossas variáveis. Os números são coeficientes. Observe que ao lado dessa letra y, nós não temos nenhum número. Melhor dizendo, nós não enxergamos ninguém. Porém, existe um número super poderoso que ele é invisível. Quando se trata de multiplicação, ele é invisível. Ou seja, nós temos aqui o número 1. O número 1 que multiplica o nosso y. O número 3 multiplica o nosso x. O número 2 multiplica o nosso y. O número 4 multiplica o nosso x. Observação importantíssima. Aqui eu também tenho, ao lado desse x, eu vou ter o número 1. Se ele não aparece, é porque é o número 1. O cara que tem o poder da invisibilidade quando se trata de multiplicação. Tá legal, pessoal? Então, senhoras e senhores, é isso que nós temos aqui, enquanto expressão algébrica. O que eu quero discutir com esse 1 aqui? Eu quero dizer a vocês o seguinte. Esse 1 é coeficiente, coeficiente, coeficiente. Os números são o quê? São coeficientes. As letras são o quê? São variáveis.
Pois é, vamos adiante que nós temos outros exemplos de expressões algébricas, senhoras e senhores. Vejam que nós temos aí algumas expressões algébricas, porém, vou apagar isso aqui, que isso não é necessário agora, vocês já entenderam a bagaça, eu espero que tenham entendido. Se não entenderam, volte e vejam essa aula, tá legal? Vejam só, aqui nós vamos ter 2/3 dx menos 1/2 dx mais 5/8 dy menos 3/4 dx mais 7/12 dy. Observe que nós temos aqui uma expressão algébrica e, como tal, nós vamos ter coeficientes. Agora, todos os coeficientes são frações. E nós vamos ter a variável x ou y. Vejam, x, x, y, x, y. Informação importante, essa fração está multiplicando essa letra, essa fração está multiplicando essa letra, essa fração está multiplicando essa letra, essa fração está multiplicando essa letra e essa fração está multiplicando aquela letra. Aí eu reforço a vocês, o número 1 tem o poder da invisibilidade na multiplicação. O próprio sinal de multiplicação aqui, ele também existe, mas ele não é obrigado a aparecer. Tá legal, pessoal? Aí uma informação muito importante que eu quero relembrar a vocês é o seguinte, que eu quero apresentar a vocês é o seguinte. Vocês já sabem que esses números são coeficientes. Vocês já sabem que essas letras são as variáveis. Mas eu também posso dizer que essas letras são a parte literal. Opa! Certo? Ou seja, as letras são variáveis, representam valores desconhecidos e são também o que nós chamamos de parte literal. Então, senhoras e senhores, nós concluímos aqui essa aula sobre expressão algébrica. Claro que não só é isso é apenas o início, é apenas o começo. Tá legal? Nós teremos aulas subsequentes a essa e vocês fiquem atentos para ver elas, nas sequências que elas são apresentadas, para que vocês possam entender. Procure ver a aula 2 depois que viu a aula 1. Não tente ver a aula 10 sem ter visto a aula 2 e 3, se você é um iniciante em expressão algébrica. Porém, se você já é um camarada ou uma moça, um moço ou uma moça que está afiado nesses conceitos iniciais, parta para as aulas subsequentes. Pois bem, então, pessoal, concluímos essa aula sobre expressão algébrica. Não resta mais o que falar sobre esses conceitos iniciais. Se você entendeu essa bagaça, se essa aula foi útil para você, dê um joinha aí, ajude-nos a crescer também. O fato de nós estarmos disponibilizando esse conteúdo, tentando explicar de uma forma clara, também estamos querendo que você cresça, que você... Então, um ajuda o outro e ambos crescemos juntos. Você cresce em conhecimento e, claro, o joinha aí nos ajuda e nos incentiva a fazermos mais conteúdo semelhante a esse. E, claro, senhoras e senhores, não tenham dúvida, é bom sim, é sempre bom. Sugestões aí, escreva aí na parte de comentários dúvidas e sugestões para que nós possamos ir atendendo à necessidade. Tá legal?